Durante semanas se preparara para aquele momento e jamais lhe passara pela cabeça que pudesse ter necessidade de alguma outra coisa que não coragem. Escrever em si seria fácil. Bastava transferir para o papel o monólogo infinito e incansável que ocupava o interior de sua cabeça havia anos, literalmente. Naquele momento, porém, mesmo o monólogo estancara. Para arrematar, sua úlcera varicosa começou a comichar, uma coisa torturante. Não ousava coçar-se, porque sempre que fazia isso a úlcera inflamava. Os segundos se sucediam. Só estava consciente da página vazia diante dele, da comichão na pele acima do tornozelo, do clangor da música e de uma leve tontura provocada pelo gin. De repente começou a escrever de puro pânico, percebendo apenas de modo impreciso o que ia anotando. Sua letra miúda, infantil, se espalhava pela página em linhas incertas, abandonando primeiro as maiúsculas, depois até mesmo os pontos finais. 4 de abril de 1984. Ontem à noite, cineminha. Só filme de guerra. Um muito bom de bombardeio de um navio cheio de refugiados em algum lugar do Mediterrâneo. Público achando muita graça nos tiros dados por um gordão que tentava nadar para longe, perseguido por um helicóptero. Primeiro ele aparecia chafurdando na água como um golfinho, depois já estava todo esburacado e o mar em volta ficou rosa e ele afundou tão de repente que parecia que a água tinha entrado pelos buracos. Público urrando de tanto rir quando ele afundou. Depois aparecia um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero pairando logo acima. Tinha uma mulher de meia idade, talvez uma judia sentada na proa com um garoto de 3 anos no colo, chorando de medo e escondendo a cabeça entre os seios dela, como se tentasse se enterrar nela, e a mulher envolvendo o garoto com os braços e tentando acalmá-lo, só que ela mesma estava morta de medo, e o tempo todo cobriu o garoto o máximo possível, como se achasse que seus braços iam conseguir protegê-lo das balas. Aí o helicóptero largou uma bomba de 20 quilos bem no meio deles, clarão terrível, e o bote virou um monte de gravetos. Depois, uma tomada sensacional de um braço de uma criança subindo pelo ar um helicóptero com uma câmera no nariz, deve ter acompanhado o braço subindo e muita gente aplaudiu nos assentos do partido, mas uma mulher sentada no meio dos proletas, de repente começou a criar caso e a gritar que eles não tinham nada que mostrar aquilo na frente das crianças. Não deviam, não era direito, não na frente das crianças. Não era, até que a polícia botou para fora. Acho que não aconteceu nada com ela. Ninguém dá a mínima para que os proletas falam. Típica reação de proleta, eles nunca... Winston parou de escrever, em parte porque estava com cãibras. Não sabia o que o levara a derramar aquela torrente de idiotices. Mas o estranho é que enquanto ele fazia aquilo, uma lembrança completamente diferente se definira em sua mente a tal ponto que quase decidira registrá-la. Fora por causa desse outro incidente, percebi agora que tomara a decisão repentina de ir para casa e começar o diário. Acontecera naquela manhã no ministério, se é que se podia dizer que algo assim tão nebuloso pudesse ser chamado de acontecimento. Eram quase 11 da manhã e no departamento de documentação onde Winston trabalhava já arrastavam as cadeiras para fora das estações de trabalho para reuni-las no centro do salão, na frente da grande teletela, nos preparativos para os 2 minutos de ódio. Winston estava a ponto de se instalar em uma das fileiras centrais quando de repente 2 pessoas a quem conhecia de vista, mas com quem nunca trocara uma só palavra, entraram no aposento. Uma delas era uma garota com quem muitas vezes cruzava nos corredores. Não sabia seu nome, porém sabia que trabalhava no departamento de ficção. Supunha, já que a vira algumas vezes com as mãos sujas de óleo e munida de uma chave inglesa, que tivesse uma função de caráter mecânico em alguma das máquinas romanceadoras. Era uma garota de ar provocador, de uns 27 anos, abundante, cabelo preto, rosto sardento e movimentos bruscos atléticos. Trazia uma faixa estreita, escarlate, símbolo da Liga Juvenil Antissexo enrolada na cintura, por cima do macacão, de modo a evidenciar sutilmente as formas harmoniosas de seus quadris.
Winston sentira aversão por ela desde o primeiríssimo momento em que a vira. Sabia a razão. Era por causa da atmosfera de quadras de hóquei, banhos frios, caminhadas comunitárias e mente impoluta que por alguma razão a impregnava. Sentia aversão por quase todas as mulheres, sobretudo as jovens e bonitas. Os adeptos mais fanáticos do partido, os devoradores de slogans, os espiões amadores e os farejadores de inortodoxia eram sempre mulheres, sobretudo as jovens. Mas aquela garota em especial lhe dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria. Numa ocasião em que os dois haviam se cruzado no corredor, ela lhe dirigira um rápido olhar enviesado que parecera perfurar seu corpo e por um instante o deixara tomado do mais profundo horror. Passara-lhe pela cabeça, inclusive, que ela devia ser uma agente da polícia das ideias. Isso, na verdade, era muito improvável. Mesmo assim, ele continuava a sentir um desconforto esquisito, uma mistura de medo e hostilidade sempre que ela estava por perto. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do núcleo do partido e ocupante de um cargo tão importante e remoto que Winston fazia apenas uma vaga ideia de qual fosse sua natureza. Por um momento, ao ver o macacão negro de um membro do núcleo do partido se aproximar, o grupo de pessoas que cercavam as cadeiras ficou em silêncio. O'Brien era um homem grande, corpulento, de pescoço grosso e rosto rude, jocoso, brutal. A despeito da aparência imponente, seu estilo não era desprovido de sedução. Tinha um jeito de reposicionar os óculos no alto do nariz que era curiosamente desarmante, de um modo impossível de definir, curiosamente civilizado. Era um gesto que, caso ainda fosse possível alguém pensar nestes termos, talvez lembrasse um nobre inglês do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston cruzara O'Brien uma dúzia de vezes, talvez, ao longo de um número quase igual de anos. Sentia-se intensamente atraído por ele, e não apenas porque o contraste entre os seus modos educados e seu físico de combatente de elite o intrigasse. Era muito mais em razão de uma crença secreta. Talvez nem chegasse a ser crença, talvez fosse apenas uma esperança, a de que a ortodoxia política de O'Brien não era impecável. Alguma coisa no rosto do outro o fazia acreditar piamente nisso. E, de novo, talvez não fosse nem inortodoxia o que estava escrito naquele rosto, mas tão só inteligência. Por isso ou por aquilo, O'Brien parecia ser uma pessoa com quem se podia conversar se por acaso fosse possível lograr a teletela e ficar a sós com ele. Winston nunca fizera o menor esforço para tirar sua dúvida a limpo. Na verdade, não havia como fazê-lo. Naquele momento, O'Brien dirigiu os olhos para o relógio de pulso, viu que já eram quase 11 horas e, óbvio, resolveu ficar no departamento de documentação até o término dos 2 minutos de ódio. Ocupou um assento na mesma fileira em que estava Winston, a 2 lugares de distância. Uma mulher franzina, de cabelo ruivo, que trabalhava no cubículo vizinho ao de Winston, estava sentada entre os dois. A garota de cabelo escuro estava logo atrás. Pouco depois, um guincho pavoroso, estridente, como o som produzido por alguma máquina monstruosa girando sem lubrificação, escapou da vasta teletela posicionada no fundo da sala. Era um barulho que mexia com os nervos da pessoa e arrepiava os cabelos da nuca. O ódio havia começado. Como de costume, o rosto de Emanuel Goldenstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Ouviram-se assobios em vários pontos da plateia. A mulher ruiva e franzina soltou um guincho em que medo e repugnância se fundia. Goldstein era o renegado e apóstata que um dia, muito tempo antes, quanto tempo exatamente era coisa que ninguém se lembrava, fora uma das figuras destacadas do partido, quase tão importante quanto o próprio grande irmão, e que depois se entregara a atividades contra-revolucionárias, fora condenado à morte e em seguida fugira misteriosamente e sumira do mapa. A programação de 2 minutos de ódio variava todos os dias, mas o principal personagem era sempre Goldenstein. Ele era o traidor original, o primeiro conspurcador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as perfídias, sabotagens, heresias, todos os desvios eram resultado direto de sua pregação.
Desta ou daquela maneira ele continuava vivo e maquinando seus conluios, talvez em algum lugar do outro lado do mar, talvez até sob a proteção de seus benfeitores estrangeiros, era o que se dizia ocasionalmente em algum esconderijo da própria Oceania. O diafragma de Winston estava contraído. Ele era incapaz de olhar para o rosto de Goldenstein sem ser invadido por uma dolorosa combinação de emoções. Era um rosto judaico, chupado, envolto por uma vasta lanugem de cabelo branco e munido de um pequeno cavanhaque. Um rosto inteligente e, apesar disso, por alguma razão, inerentemente desprezível, com uma espécie de tolice senil no longo nariz esguio, onde se equilibrava um par de óculos já perto da ponta. Parecia a cara de uma ovelha e a voz também tinha uma qualidade algo ovina. Goldstein bradava seu discurso envenenado de sempre sobre as doutrinas do partido. Um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem para enganar uma criança. E, ao mesmo tempo, suficientemente plausível para fazer com que o ouvinte fosse tomado pela sensação alarmada de que outras pessoas menos equilibradas do que ele próprio poderiam ser iludidas pelo que estava sendo afirmado. Goldstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída. E tudo isso num rápido discurso polissilábico que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido, inclusive com as palavras em nova fala. Mais palavras em nova fala, aliás, do que qualquer membro do partido costumava usar na vida real. E o tempo todo para que ninguém alimentasse uma dúvida sequer sobre a realidade encoberta pela lenga-lenga especiosa de Goldenstein, por trás de sua cabeça na teletela, desfilavam as colunas intermináveis do exército eurasiano. Fileira após fileira de homens de aspecto sólido e fisionomias asiáticas desprovidas de expressão que emergiam na superfície da tela e desapareciam para ser substituídos por outros exatamente iguais. O rumor abafado e ritmado das botas dos soldados formavam o pano de fundo para a voz de trombone de Goldenstein. Não fazia nem meio minuto que o ódio havia começado e metade das pessoas presentes no salão já começaram a emitir exclamações incontroláveis de fúria. Impossível tolerar as visões do rosto ovino repleto de empáfia na tela e o poder aterrador do exército eurasiano logo atrás. Além disso, a visão, ou mesmo a ideia de Goldenstein, produziam automaticamente medo e ira. Ele era um objeto de ódio ainda mais constante do que a Eurásia ou a Lestásia, já que sempre que a Oceânia entrava em guerra com uma dessas potências, costumava estar em paz com a outra. O estranho, porém, era que, embora Goldenstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias e 1000 vezes por dia nos palanques, nas teletelas, nos jornais, nos livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, expostas ao escárnio geral como lixo lamentável que eram, apesar disso tudo, o ritmo de crescimento de sua influência parecia nunca arrefecer. Sempre havia novos trouxas à espera de ser seduzidos por ele. Não se passava um dia sem que espiões e sabotadores agindo a seu serviço fossem desmascarados pela polícia das ideias. Ele era o comandante de um vasto exército nas sombras, uma rede clandestina de conspiradores dedicados à derrubada do Estado. A confraria, esse era seu suposto nome. Também circulavam histórias sobre um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, do qual Goldenstein era o autor e que circulava clandestinamente aqui e ali. Um livro sem título. Quando queriam referir-se a ele, as pessoas diziam apenas o livro, mas só se tomava conhecimento dessas coisas por intermédio de boatos imprecisos. Nem a confraria nem o livro eram assuntos que um membro comum do partido estivesse inclinado a mencionar se pudesse evitá-lo. Em seu segundo minuto, o ódio virou desvario. As pessoas pulavam em seus lugares, gritando com toda a força de seus pulmões, no esforço de afogar a exasperante voz estentória que saía da tela.
A mulher, esguia e ruiva, adquirira uma tonalidade rosa vivo e sua boca se abria e se fechava como a boca de um peixe fora d'água.